Aleluia. Abra sua Bíblia em Mateus 16, versículo 15. Vamos ler. 16:15. Mateus 16:15. Aleluia. Diz assim: disse-lhe ele: e vós quem dizeis que eu sou? E Simão disse: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Versículo 16, agora estamos no 17, amém? E Jesus respondeu, disse: bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro. Pois eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado do céu. Então mandou aos discípulos que a ninguém disserem que ele é o Cristo. Amém? Já ouviu falar dessa palavra? Não é o que Roma fala que Pedro é o primeiro papa, não tem nada a ver. Aqui está falando de um homem que chama Simão Barjonas, e isso quer dizer que ele é filho de Jonas. Pedro, o famoso apóstolo que nós estamos lendo, era um cara que tinha a personalidade dele muito forte. E Jesus estava perguntando aí, depois de que chegavam bastante informações dizendo que Jesus era Jeremias, que Jesus era João Batista, que João Batista tinha ressuscitado, mas não. Aí Jesus olha para os discípulos, aqueles que estão de pertinho dele, aqueles que têm intimidade com ele, e fala assim: e você, quem você diz que eu sou? Quem vocês estão dizendo que eu sou? E aí Pedro vai e fala: você é filho do Deus vivo, você é o Messias, você é aquele que veio de Deus. E aí Jesus fica maravilhado com aquilo. Ele fala: nossa, você falou o que o Pai colocou em você. Você falou o que Deus Pai colocou em você. O que eu estou querendo falar com isso? Que você precisa estar ligado naquilo que nós estamos ministrando, aquilo que o Espírito está falando, aquilo que o Pai está falando. Por quê? Nós continuamos lendo aqui que Jesus, ele fala: você teve uma sacada, você teve uma revelação do próprio Deus. Eu não sei se isso você está conseguindo entender o que eu estou dizendo. O Pedro, ele era antes chamado de Simão Barjonas, o filho de Jonas. Como que você é chamado? Qual é o seu nome? Qual é o nome? Você é filho de Jonas? Você é filho da Maria? Você é filho do João? Porque Deus diz assim, Jesus fala assim para Pedro: Pedro, você é Simão, filho de Jonas, mas eu te chamo agora de Pedro, eu te chamo agora de Kefa, eu te chamo agora de pedra, eu te chamo agora de pedra esmiuçada, de uma partícula de rocha, é disso que eu te chamo. Então Jesus olha para ele e fala: você teve uma revelação do próprio Pai. Você já ouviu a voz de Deus, irmão? Nunca ouviu? Porque quando você ouve, preste atenção aqui, porque quando você ouve a voz de Deus, você responde a essa voz de Deus, Jesus vai olhar para você e falar assim: você é filho de Barjonas, mas eu te chamo de Kefa, eu te chamo de pedra, eu te chamo de Pedro, e é sobre essa pedra, Pedro, que eu edificarei a minha igreja. Eu vou explicar para você. Jesus estava dizendo: você é uma pedrinha que eu vou edificar sobre mim, porque eu sou a pedra principal. Eu vou morrer, eu vou ressuscitar, mas eu preciso ser a pedra principal do prédio. Por quê? Porque você é Kefa, os seus irmãos são Kefa também. Você é Pedro e todos são Pedro. Todos têm uma função. E qual é a função? A função é edificar um prédio espiritual. A função é edificar um prédio, uma igreja. É para isso que serve a igreja.
A igreja não serve para ficar bonitinha, a igreja serve para mudar o mundo. E é por isso que Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, eu sei que você é filho de Jonas, mas agora eu te chamo de Pedro. Você é uma pedra, meu irmão. Você é uma pedra agora, e você tem utilidade. Você não é mais o filhinho do Jonas. Não, você é o cara que eu chamei. E eu estou te chamando de Kefa. Eu estou te chamando de pedra. E é sobre isso, é sobre esse. Ele olha para Pedro e fala: você é pedra, Pedro, mas sobre essa rocha eu edificarei essa pedrinha que é você. Sobre essa rocha, Jesus estava dizendo: eu vou edificar você que é pedrinha. Eu vou edificar você que é uma pedrinha esmiuçada. Sobre esta rocha. A Bíblia não diz da história do homem que firmou a sua casa na rocha. A Bíblia também diz que Jesus é a pedra de esquina, a pedra principal, a pedra que dá o fundamento para a casa. Jesus é esta pedra. Mas diga assim: eu também sou uma pedra. Diga, eu sou uma pedra. Eu sou uma pedra, não estou aqui por qualquer coisa, porque eu sou uma pedra. Eu sou uma pedra e eu tenho utilidade. Aleluia, eu tenho utilidade. Se nós arrancarmos um tijolo de alguma parede, você vai ver que aquela parede está com um tijolo a menos. Você vai ver, é assim no reino de Deus. Você tem utilidade no reino de Deus. Quando Paulo constituía uma igreja, quando Paulo era enviado ou enviava os discípulos dele a uma igreja, ele pegava um povo que se convertia e ali estabelecia uma igreja. Não é assim, irmão? Então para que serve a igreja? A igreja serve para manifestar o reino de Deus, para salvar as pessoas, para curar as pessoas, para levantar as pessoas. Se você está caído, eu tenho cargo na igreja. Não é cargo, querido. Meu pastor me deu cargo. Às vezes ele está te dando um cargo que você nem mesmo suporta. Você tem que ter um chamamento do eterno. Você tem que ter um ministério em Deus. Essa vida de religiosidade não vai te levar a nenhum lugar. E Jesus disse: você é Kefa, você é Pedro. Jesus é a principal pedra que é se colocada num prédio, e a partir daquela pedra, aquela pedra principal que é Yeshua, é construída a igreja em cima dela. Então, meu querido e minha querida, se você está aqui ouvindo isso, é porque Deus está querendo fazer assim com você. Eu preciso abrir o seu entendimento, porque você acorda de manhã depressiva, você acorda de manhã não sabendo quem é você, você acorda de manhã, que vontade de ir para o mundo, que vontade de ir para a desgraça. Sabe por quê? Porque você não sabe que você é pedra, você não sabe que você tem utilidade, você não sabe que você é importante. É por isso, mas nada acontece na minha vida, porque ainda você não deixou Jesus falar para você: você era Simão Barjonas, mas você agora é Pedro. Ninguém mais fala de Pedro hoje em dia como se ele fosse Simão. Ninguém mais lembra que ele é Simão. Por quê? Porque a identidade de Pedro nele está cravada. Sabe por que você lembra de quem você é? Porque a identidade de Yeshua, que Yeshua quer dar para você, ainda não é real, ainda não está manifesta na sua vida. Então você não sabe o que fazer. Porque Jesus diz para ele: eu vou te dar as chaves do reino dos céus, que você pode ligar o céu na terra, e você pode desligar o céu da terra. Você vai ter poder para fazer isso. Não só você, Pedro, mas os discípulos e todos aqueles que são discípulos. Eu olho para cada um de vocês, irmãos. Os irmãos que estão nos visitando aqui, os visitantes, os pessoal aqui da igreja. A gente consegue ver aonde cada um tem dificuldade. Aonde cada um tem dificuldade.
E você precisa se livrar disso e clamar, dizendo: eu quero ouvir a voz de Deus, eu quero ter uma revelação de quem é Jesus, eu preciso ter uma revelação que Jesus é o Filho de Deus, eu preciso ter a revelação dentro de mim, porque se tem dentro de mim, eu viro Pedro na hora. Eu viro Pedro na hora, eu viro Pedro. É por isso que você fica correndo igual uma barata tonta, de um lado para o outro, não sabe o que faz. Porque você não tem a identidade inserida em você, porque você não busca, porque você não se entrega no altar de Deus. É por isso, irmão. É por isso que os pastores têm que vir com cajado, com isso, com aquilo. Uma pessoa uma vez me disse assim: nossa, vocês são bem incisivos, exortam muito, são muito bravos, mas eu acho que eu sei o porquê é isso. Eu falei: por quê? Porque às vezes o povo que Deus deu para vocês é um povo que é duro. Porque às vezes o povo que Deus deu para vocês é um povo que precisa ser tratado só assim. Aí eu nem respondi para ele, porque ele não ia ter entendimento. Aí dentro de mim estava assim, ó. Sabe o que veio dentro de mim? A quem muito é dado, muito é cobrado. A quem muito é dado, muito é cobrado. A quem tem muita responsabilidade, a cobrança vai ser maior. Porque se você for nas igrejas que eles estão, as igrejas que tudo pode, solta fumacinha, putz e tudo mais. Não tem pecado na fumacinha, mas tem pecado em idolatrar aquilo. O que eu quero que você entenda aqui nessa noite é que eu sou um propósito de Deus. Eu sou uma pedra num edifício enorme. Eu sou uma pedra que Jesus quer me colocar nesse edifício. Amém, igreja? Aleluia. Eu tenho a autoridade contra as trevas. Eu vou conseguir, eu vou além. Meu Deus do céu, eu vou. A minha vida vai ser mudada, porque Yeshua vai olhar para mim e ele vai dizer: meu filho, agora você é Pedro. Meu filho, agora você é Pedro, eu vou te dar as chaves do reino dos céus. O mesmo Pedro é o cara que negou Jesus, e você sabe disso. Quantas vezes a gente nega Jesus, mas Jesus ainda vem e nos traz para perto de novo. Jesus ainda vem e fala: Pedro, apacenta as minhas ovelhas, cuida das minhas ovelhas, Pedro. Ele ainda volta a te lembrar de que você é Pedro. Ele ainda volta para bater na sua cabecinha e dizer: você é Pedro ainda, mesmo que você me traiu, eu te trago de volta. É isso que você precisa entender, irmão. Você precisa se arrepender genuinamente e ter um encontro com Mashiach de novo, porque o reino de Deus conta com você. O reino de Deus não fez essa cadeirinha preta bonita para você esquentar ela, não. O reino de Deus é onde você estiver lá, cheio daquilo que nós ministramos aqui, para você tocar outras vidas, para você falar do amor de Jesus, porque você é Pedro, e você sabe quem você é. Você sabe quem você é, por isso que você fala. Você não é o filho de Jonas, não, você é Pedro. Você é Pedro. É isso que o Mashiach está falando para você. Esquece quem é você. Esquece quem é você. Esquece quem é você. Está pegando? Esquece quem é você. Pelo amor de Deus, esquece que você é Pedro. Aqui está o Pedro. Mas esquece que você é o Pedro. Esquece que você é Isabel. Esquece que você é fulano. Esquece que você é Eduarda. Esquece que você é o André, Jéssica. Esquece. Morra. 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 Você precisa nascer como um Pedro, aquele que é estabelecido por Yeshua. A desgraça não se aparta da sua vida, porque você está vivo. Você está vivo. Você está vivendo as coisas deste mundo. E a Bíblia diz, Jesus dizendo: aquele que deixar pai, mãe, casa, posses,
Nesta vida eu vou dar até 100 vezes mais ainda nesta vida e muito mais na outra. Você não está crendo na palavra do Messias. Esse versículo me consolava quando eu comecei a perder as coisas. Que Jesus me dizia, Mateus 18, Mateus 18. E ele começava, e eu ouvia esse versículo. E Jesus me dizia: eu vou te dar ainda nessa vida tudo aquilo que você está renunciando por amor de mim. Irmão, tu precisa morrer. Tu não precisa chamar a atenção aí fora. Tu tem que chamar a atenção de cima e manifestar no horizontal. Manifesta em cima e manifesta aqui. É aqui, é aqui. É no horizontal, é no vertical e no horizontal. Aleluia. Você precisa ter esse senso agora. Caia em si agora. Deus chamou você. Deus quer falar com você. Enfrenta o que tem que enfrentar. Deixa as redes e segue Jesus. Deixa as redes. Jesus chegou perto de Pedro e falou: Pedro, me empresta seu... Falou assim: Simão, me empresta esse barco aí. Jesus chegou na praia e disse: Simão, me empresta o seu barco, que eu preciso pregar. E Simão, depois de ter pescado a noite inteira, falou: vamos lá. Empurrou o mestre um pouquinho para as águas e ele ministrou. Depois, descendo do barco, Yeshua disse: Simão, entra no barco, vai no mar, lança a rede. Mas Simão olhou para ele e disse: eu pesquei a noite inteira. Eu pesquei a noite inteira e eu não peguei nada. Gente, presta atenção. Eu pesquei a noite inteira e não peguei nada. Mas por causa que você está falando, às vezes Simão estava querendo agradar Jesus, dizendo: cara, só porque você está falando, eu vou te agradar e eu vou lançar a rede ao mar. Mas quando ele lança, ele puxa peixe. E sendo que ele não tinha pego nada a noite inteira. E aí a Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Primeiro Jesus disse: observa os lírios, observa os lírios que são tão bonitos, as vestimentas dele, observa os passarinhos que comem. Ele depois fala: buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas vos serão acrescentadas. E aí a gente volta para a história de Pedro, e Pedro está lá no meio do mar da Galileia, não conseguindo puxar a rede, e ele: vem me ajudar. Ele começa a chamar aqueles que eram sócios dele, que eram os outros discípulos: vem me ajudar. E aí vão e ajudam ele, porque era tanta coisa. O que Deus quer fazer conosco é exatamente isso, irmão. A gente faz na nossa força, na nossa experiência, e a gente se frustra a noite inteira. O que representa? A gente trabalha e nós nos frustramos. Mas quando Jesus diz: me empresta o seu barco, que eu preciso fazer a necessidade do meu Pai, a gente fala: não, porque eu vou tentar de novo. Não, porque eu não quero. Não, porque não é assim. E Jesus está só dizendo: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Está entendendo? Tem gente que não está entendendo. Deus nos prova sim. Deus nos prova sim. E Ele pede o nosso barco, o barco que é tudo que nós temos. Ele pede a nossa fonte de tudo que temos para Ele usar. Ele pede a fonte de tudo que temos para Ele usar. E quando a gente deixa Ele usar tudo que nós temos e somos, depois Ele sai do barco e fala assim: pode subir no barco, vai lá no mar lá e joga. Essa é a maneira que Yeshua quer nos surpreender. Essa maneira que Jesus quer usar você, Pedro, para te surpreender e para te atrair para o reino de Deus e para te atrair. Você quer sinais?
Você quer maravilhas na sua vida? Você quer viver bênçãos na sua vida? Então, deixa de ser Simão e vira Pedro. Deixa de ser Simão e vira Pedro. Fique de pé. Deixa de ser Simão e vira Pedro. Vira Pedro. Dá a sua estrutura para Yeshua e já comece a adorar aí no Espírito agora. O que você precisa dar para Jesus? O que você precisa liberar? Qual é a estrutura que você precisa dar para Ele? O meu barco não está dando certo, eu preciso dar para o Senhor, entrar nele, fazer o que Ele quiser. Eu não vou esperar uma palavra, porque Pedro não esperava uma palavra, mas Jesus ainda foi misericordioso e deu uma palavra de multiplicação, dizendo: eu vou te fazer pescador de peixe, de homens, e não mais de peixe. Da mesma maneira que você traz essa rede cheia de provisão, você vai trazer para o reino do Pai. Está entendendo, Pedro? Está entendendo? Provisão não vai faltar para a nossa vida. Quando a gente entender quem nós somos no reino de Deus, quando a gente entender que nós somos Pedro, aleluia, aleluia. Quando nós entendemos que somos Pedro, provisão não vai faltar. Vai sair moeda da boca do peixe. Provisão não vai faltar. Porque nós entendemos quem nós somos. Provisão não vai faltar porque nós sabemos quem nós somos. Aleluia.
Continua dizendo. Shalom de Cristo para você, que as bênçãos do Deus de Israel, o Deus eterno, sejam sobre tua vida hoje e para todo sempre. Seja um dos nossos patrocinadores e lance sua semente, tua oferta e teu dízimo nesta terra. Nós somos um ministério que estamos edificando muitas vidas e assim contribui com as suas ofertas, com seus dízimos, e se o teu coração é liberal para isso, semeie para que os nossos trabalhos não parem. Envie sua semente para Banco Itaú, agência 1419, conta corrente 39.310.1. Banco Itaú, agência 1419, conta corrente 39.310.1. E para outros tipos de oferta, entre em contato conosco via e-mail, WhatsApp ou pelas redes sociais. contato@miqueiascas13.com.br ou 19 99505 9135 é o nosso WhatsApp, ou pelas redes sociais. É só você digitar Evangelho de Poder e nos encontre lá. Que Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, nosso Messias, te abençoe e que o Espírito do Eterno Deus de Israel te guie todos os dias. Shalom de Cristo para você.